Olá pessoal, estamos aqui com mais um case, né, para vocês. Trouxe meu amigo Matheus. O Matheus é da Indicium e ele vai falar um pouquinho sobre como eles estão usando lá, né, o BI conectado ao Bitrix 24 e o que eles têm de experiência, né, enfim, como é que o Matheus está conseguindo usar o Bitrix 24 lá dentro da Indicium, conectado ao BI, que ganhos eles estão tendo, né? Fala, Matheus, bem-vindo aí, cara. Obrigado pelo convite. É bom estar podendo compartilhar um pouco aí do nosso case. É um prazer estar aqui contigo. Pô, valeu, cara. Obrigado mais uma vez por ter topado aí, né? Trazer esse conteúdo para nossa galera. Matheus, vamos lá, cara. Fala quem que é o Matheus, né? O que o Matheus faz, qual que é a trajetória, para o pessoal conhecer um pouquinho você, né? Você que vai trazer esse conteúdo para a gente. Tá certo. Eu sou o Matheus Delagnello, eu sou um dos fundadores e CEO da empresa Indicium. A Indicium é uma empresa de dados, a gente faz tudo que envolve inteligência de dados que uma empresa pode precisar, a gente faz. Desde a infraestrutura, a parte de analytics, BI, parte de modelagem preditiva. Também toda a necessidade em termos de consultoria, de direcionamento para um projeto de dados. Isso que a Indicium faz. Meu background, eu sou engenheiro formado na UFSC, a Indicium é aqui de Floripa, né? Eu sou de Florianópolis, sou formado na UFSC em engenharia de materiais, tenho mestrado em gestão de Engineering Management nos Estados Unidos, na USC. Trabalhei um tempo nos Estados Unidos, Hong Kong, voltei para o Brasil e desde 2017 eu participo da jornada aí de criação da Indicium. Tem sido uma jornada bem interessante. Pô, que legal, Matheus. Nosso vizinho aqui em Floripa, né? Vira e mexe, a gente está tomando café aí também. Exatamente. Até a nossa história do Bitrix, Felipe, é bem interessante, que a gente começou a utilizar a Bitrix antes de conhecer vocês. Certo? A gente estava pesquisando uma ferramenta, estava lá no início da Indicium, e eu lembro de um dia estar ali na Mercadoteca, a gente, né, com o happy hour da minha equipe, e a gente viu o pessoal com a camiseta do Bitrix 24, o que é isso? E aí foi por ali que a gente se conheceu, né? Olha que feliz coincidência, né, Matheus? Exatamente. Nessa época a gente estava no coworking ali na CAT, né? Um lugar super conhecido para quem é da ilha aqui, né? Empresas que visitam a ilha também, que são de tecnologia. Muito legal, cara. E fala um pouquinho, Matheus, já falou um pouquinho de você, falou um pouquinho do que a Indicium atua, né? Mas fala um pouquinho para a gente ter uma ideia dessa trajetória, o que vocês já conseguiram conquistar em termos, talvez, de quantidade de clientes, quantas pessoas tem na equipe da Indicium, só um panorama geral para o pessoal entender o que é Indicium. Perfeito. A gente começou em 2017, então a gente tem um pouco menos de 5 anos de história, vamos fazer esses 5 anos em agosto. Atualmente somos 98 pessoas na equipe, crescemos bastante nos últimos anos. A gente iniciou com projetos com empresas aqui locais, da região de Florianópolis e Santa Catarina. Inclusive, um dos nossos clientes aí em comum é o pessoal da Brunholi, né, que também, de certa forma, nos aproximou. De lá para cá, a gente veio, né, evoluindo, ganhando mais clientes maiores. Hoje em dia, a gente atua a nível nacional e internacional. Temos clientes como Burger King, pessoal da Whirlpool, Baterias Moura, Engie, entre outros. Temos clientes também nos Estados Unidos e estamos expandindo forte para fora neste ano. Em termos de projetos, a gente tem mais de 110 projetos já executados, temos 35 clientes ativos, trabalhamos nas frentes de indústria, varejo, energia, logística, imobiliário e finanças. Essas são nas verticais de negócio que a gente atua mais, onde tem mais clientes. Temos alguns clientes em outras, como educação, temos alguma coisa em outras áreas, mas especialmente indústria e varejo são as áreas que a gente é mais forte. Temos profissionais aí da área de dados, engenheiros de dados, cientistas de dados, engenheiros de analytics, todo o aparato aí de profissionais para estar executando projetos de dados que a gente fala de A a Z. Então, acho que é um pouquinho aí da nossa história e aonde a gente vem caminhando, né? Que legal, cara. Parabéns pela trajetória aí, pelo crescimento também, né? É muito legal, né? Ver uma empresa que está dando certo aí. 5 anos já passou daquela etapa de se provar no mercado e vocês estão escalando e está sendo muito legal. Apesar de ser uma empresa de serviço, tem seus desafios, né? Mas vocês estão surfando essa onda, né?
de dados, né? Tá todo mundo atrás de inteligência de dados, colocar os dados para funcionar como estratégia e como diferencial competitivo nos negócios, né? Então, vocês estão no momento certo, no lugar certo. Muito legal. Exato. E na hora certa, né? Eu acho que E quando a na gente hora começou em certa. 2017 ainda era um assunto muito novo, a gente teve que ah, até nosso processo comercial mudou muito de lá para cá. Antes era muito explicar o que a gente fazia. Hoje em dia não, hoje em dia mudou, o nível de maturidade das empresas, dos profissionais mudou muito nessa área de dados. Então estamos, né, vivendo essa história junto. Como tu falou, é serviço, então estamos numa área de serviço que está muito forte, a pandemia deu uma impulsionada também. Uhum. E hoje a gente, apesar de ser uma empresa de serviço, também tem o quê de startup, então a gente tem um formato de serviço mais escalável possível, vamos dizer assim, dentro de serviço. Temos alguns produtos também dentro da área de ensino. Enfim, é um pouquinho aí do que a gente vem fazendo. Que legal, Matheus. E, cara, explica um pouquinho aí, né, do perfil de cliente que vocês atendem, né? A gente estava conversando outro dia e eu perguntei, né, desses segmentos de mercado e tal, mas você falou que tem algumas ofertas diferentes aí para níveis, tamanhos diferentes. Explica um pouquinho como é que você atende o mercado com a Indício. Beleza? Então, a gente tem níveis distintos de clientes, como a gente tem desde o nível Enterprise, como eu mencionei antes, a gente classifica, né, o Tier A, B e C, nível Enterprise, o Tier B seria o tamanho médio, empresas de médio porte, e temos também produtos para empresas de pequeno e médio porte, a gente também atua, certo? Varia um pouco sobre, né, como que a gente atua nesses diferentes setores, é um pouco do approach que a gente faz, quais são as tecnologias, qual que é o formato de trabalho que se encaixa melhor com determinado tipo de empresa, né? Então, por exemplo, empresas de médio, grande porte vão precisar de uma estrutura centralizada, que a gente fala que é o Data Lake, Data Warehouse, múltiplas fontes de dados, vão estar falando aí de um CRM, RP, IoT, site, marketing. Então, a gente tem empresas aí que tem mais de 20, 25 fontes de dados. Tem clientes nossos com mais de 50 fontes de dados, na verdade. Que Certo? legal, que E tem legal. outros clientes que se resumem muito mais a 1, 2, 3 sistemas no máximo. Certo? Então, varia bastante. Inclusive, a gente, né, como empresa hoje, a gente hoje utiliza 4 sistemas, o Bitrix é um deles, né, que a gente utiliza essas informações. A gente já faz num formato aqui para Indicium, com esse dado centralizado e cruzamos entre esses sistemas que a gente utiliza, mas não necessariamente cada empresa tem, né, um perfil e dependendo da maturidade do tamanho vai ter soluções mais específicas. Então, por exemplo, no Bitrix tem algumas soluções que tu pode conectar diretamente ao Bitrix, né, e ter um analytics direto. Eu recomendaria isso para empresas de pequeno e médio porte, poderiam estar se beneficiando dessa facilidade, né? Uhum. E tem empresas que já não, que vão precisar utilizar a API, que, por exemplo, o Bitrix disponibiliza para puxar essas informações e depois cruzar com dados de outros sistemas também. Até no Legal. formato técnico, a gente diz que é a jornada data-driven, né? A etapa 2 é o Aham. que a gente recomenda para empresas de pequeno e médio porte. A etapa 3 e 4, que seria o Data Warehouse, Data Lake, essa parte mais técnica que a gente recomenda para clientes de porte maior. Mais centralizando dados de várias fontes, né? De repente tendo ali algumas regras de negócio antes de colocar para os Isso, dashboards e visualizações. Legal, cara. exatamente. Bom, e vamos lá, entender um pouquinho da Indício, né, cara? Fala um pouquinho dessa jornada. Você falou que já antes de conhecer a BR24 já usava o Bitrix. Eu quero saber, né, o que vocês usam aí dentro de Bitrix, né? Que tipos de processos estão dentro do Bitrix, ou que áreas que usam. Conta um pouquinho dessa jornada, como é que está sendo a experiência de vocês. Eu acho que é legal para a nossa audiência aqui, que a maioria usa Bitrix 24, entender um pouquinho desse case prático da Indício. Certo. Eu acho que a gente é até um case um pouco diferente do padrão, Felipe. Por que eu digo isso? Porque a gente começou com a parte de gestão de projetos. Eu sei que o carro forte é o CRM, né? Normalmente é a porta de entrada aí para muitos dos que estão nos ouvindo hoje. No caso da Indício, a gente buscou inicialmente uma ferramenta que atendesse à gestão de projetos. Como que a gente colocava as tasks, metodologia ágil, gestão dos projetos, como a gente lida com diversos, né, clientes, projetos distintos, etc., equipes, squads. Como que a gente consegue fazer isso?
Lá atrás a gente tinha 4 pessoas quando a gente começou a utilizar o Bittrex, e aí o foco era nisso. Começamos alguns meses depois, uns 2, 3 meses, a utilizar o CRM, certo? Até o momento a gente tinha poucos clientes, tá? Nosso funil comercial era muito enxuto, então ainda a gente usava planilha, ainda era uma coisa, apesar de já usar o Bittrex, ainda não usava o CRM como deveria. Na sequência, então, já usamos o CRM, hoje fomos evoluindo, né? Então, como eu falei, começamos ali com, não sei ainda se tem isso, tá? Mas tinha um tier antes que era gratuito, até 12 usuários. E Tem, ainda tem. ainda tem? Isso, Aham. que foi um dos chamarins, a gente, opa, faz sentido. Aí depois fomos para até 50 e hoje a gente tem o ilimitado ali de usuários, né? O plano professional, E legal. o professional. E temos, assim, todos utilizamos alguns funis ali, porque a gente tem produtos diferentes, né? Serviços, produtos diferentes. Então, temos funis para isso, tem o leads, depois tem funis de negócio. Temos a parte de gestão de projetos hoje mega robusta. Então, a gente tem mais de, sei lá, 50 workgroups ativos entre projetos externos, projetos internos. Temos todo um controle de como que lança as tasks, como que é a nomenclatura padronizada por área, enfim, todo play pause, tudo a gente utiliza bastante. Então, eu diria que hoje a gente é heavy user de ambos os lados, né? Do CRM e da parte de gestão de projetos. Caramba, que legal, cara. Saiu recentemente aí o Scrum, né? Não sei se vocês usam o Scrum, trabalham com sprints em algum lugar, se já usam isso aí ou ainda Essa não? nova, a gente sabe, né? A gente viu o lançamento das novas funcionalidades, mas a gente ainda Ah, utiliza a parte que o Scrum permite, a gente ainda tem os nossos processos de backlog, que até é coisa que a gente compartilha com o cliente e tudo mais, então a gente continuou usando o nosso formato em virtude aham. disso, porque a gente tem muita coisa que a gente tem que compartilhar para fora, né? Então, Então esses workgroups que você falou, Matheus, desculpa te interromper, muitos deles o cliente também consegue ter acesso, é isso? alguns deles sim, Alguns ah, sim. alguns sim, outros não, mas assim, a parte de todo o backlog, planejamento, tudo a gente ainda faz fora. Então a gente faz todo o planejamento dos sprints, a gente faz a cada 2 semanas, né, sprint de 2 semanas, temos o Aham. planejamento trimestral, tudo isso a gente faz ainda num formato fora do Bittrex, e depois, quando a Uhum. gente tem os sprints detalhados ali, as tasks, a gente passa para os workgroups, certo? Então, tem um workgroup que, sim, tem clientes que acessam, participam ali do chat, etc. A gente utiliza muito chat também, né? Então, Parte de obviamente, comunicação toda a interna e parte de tudo. comunicação Aham. interna, né, o chat, grupos de chat, o workgroup, o chat do workgroup, o feed também de notícias, avisos, etc. A gente também usa bastante. Apesar de que a gente, né, a parte de calls e tudo mais é no Google, né? Então hoje a empresa roda boa parte no Google, boa parte no Bittrex. Que legal. Cara, e conta assim um pouquinho, né? Você contou um pouquinho da sua jornada aí, né? Usando mais projetos e tarefas ali, depois indo para o CRM, começando com 4 pessoas na equipe, tendo 98 pessoas agora e crescendo, né? Querendo Isso. expandir e tal. E, cara, o que você poderia falar aí, né, da tua experiência com o Bittrex de uma empresa de 4 pessoas para 98, né? O quão foi importante, talvez, o Bittrex para ajudar vocês nessa trajetória aí. Certo. O Bittrex é uma ferramenta muito robusta, certo? Então, para quem está nos assistindo, permite muita coisa mesmo. É muito customizável, traz uma facilidade muito grande nessa questão de uso. E aí depois a gente vai tocar na questão dos dados, que isso dá um desafio para a parte dos dados, né? Como é muito customizável, facilita o uso, mas tem um desafio na parte de dados depois. Mas assim, o que eu passo de recomendação? Use o Bitrix de acordo com o porte da sua empresa, certo? A Indício utiliza hoje para 98 pessoas, diferente da forma que a gente utilizava para 4, diferente do que foi para 20 assim por diante, certo? Tanto a complexidade do uso, formato, etc. A gente foi dando passo a passo, entendendo a ferramenta, vendo atributos. Uma coisa que a gente também fez com cautela foi entender tudo que o Bitrix tinha antes de buscar outras ferramentas,
Porque se essa ferramenta já possibilita, primeiro entende a ferramenta, primeiro né, mapeia tudo que ela tem à disposição para depois buscar outras. Outra coisa que a gente viu também era como é uma ferramenta, vamos dizer assim, menos conhecida que um Trello, por exemplo, e como a gente veio da parte de gestão de projetos, tinha muitos profissionais que tinham uma certa resistência no primeiro momento. De, pô, eu sou acostumado com o Trello. Isso, cara, é muito parecido, certo? É muito as funcionalidades. E aí a gente viu assim, tá, mas por que esses profissionais que vieram com outra ferramenta estão tendo algum atrito? E a gente viu que era muito mais questão de treinamento. É ter vídeos, é explicar, é facilitar o uso. Como é uma ferramenta robusta, a gente teve que, dar um passo pra gente que já estava meses, anos trabalhando, já tinha virado feijão com arroz, mas para quem estava entrando, não. Então a gente notou isso. Então, os dois principais, né, os pontos, 3 pontos. Entender que a maturidade da empresa vai mudar o uso, entender que é muito robusto, dá muita personalização, então tem que saber como fazer isso e utilizar os melhores atributos do Bitrix para cada estágio. E por fim, parte de treinamento. Saber que a equipe que começou com agora não tem esses 5 anos aí de estrada utilizando o Bitrix como muitos outros. Então, treinamentos, materiais, e às vezes o material do Bitrix não serve exatamente para a tua empresa porque é personalizado, então tu não utiliza exatamente como tá o template lá do vídeo que eles disponibilizam, né? Então acaba tendo que fazer isso. Como hoje também tem muita, né, o mundo virou calls e reuniões, etc., a gente utiliza muito, toda sexta-feira a gente tem o Camp na Indicium, que é a sexta-feira às 6 da tarde, que a gente apresenta um tema, ou é um projeto, ou um tema relevante para a equipe, e depois tem os avisos. A gente aproveita para fazer gravação disso, e muitas vezes é treinamentos de algum dos sistemas que a gente utiliza. Então, o Bitrix é um desses que volta e meia a gente está fazendo treinamentos na sexta-feira no Camp e utiliza para no onboarding, etc. E facilitou muito o uso. Cara, que dicas legais, que dicas legais. Agora, uma coisa que deu para notar é que a ferramenta acompanhou esse crescimento da Indicium, né? Ou seja, desde o mais leve ali, mais básico, você foi mudando de planos, de repente teve várias adaptações e reimplementações do seu processo à medida que a empresa ia amadurecendo e você não teve que sofrer como algumas empresas sofrem, né, cara, putz, comecei com uma plataforma mais simplesinha, ela atende aquele momento da empresa, só que eu estou numa escala de 5 anos, vocês cresceram de 4 para 98, e eu tenho que ficar fazendo trocas no meio do caminho, de sistemas, de readaptação, de retreinamento. Cara, isso para mim soa, né? A gente passou por isso também aqui dentro da BR24, e para a gente que é empreendedor sabe o quanto de energia, né, cara, se queima toda vez que você fica trocando de plataforma e reeducando o time, né, e gastando dinheiro com reimplementações, né? Isso, sem dúvida. E eu vou adicionar um ponto até aí, Felipe, que é a questão da precificação. Tem muitas ferramentas que a gente vê no mercado que ela é muito vantajosa até um certo ponto, e quando tu vê que tu tá dentro dela e o preço fica fora do padrão, né? Cobra por usuário, cobra por feature, né? O caso do Bitrix, ele, né, nos atraiu ali no início, com até 12 pessoas que tinham as funcionalidades no pacote gratuito. E agora, por exemplo, que a gente vai, né, passou de 50, a gente também já está se beneficiando do outro lado, que não tem limitação de usuário, né? Então eu vejo que é uma ferramenta que encontrou uma forma de precificação muito atrativa para esse caminho todo. Tá? Até né, recentemente fizemos um apanhado, assim, uma revisão, como a gente estava numa maturidade diferente de empresa. Ficamos, cara, as ferramentas que a gente utiliza vão dar conta para os próximos saltos, precisamos rever. E quando a gente vê assim, o Bitrix vai continuar, né, na nossa trajetória, continua tendo um custo-benefício muito bom para a gente continuar a jornada de crescimento. Caraca, que legal. Obrigado por compartilhar aí com a nossa audiência, Matheus, suas percepções e dicas, né? E, cara, vamos falar um pouquinho sobre BI, né? Você que é o cara do BI, Indicium, que é a empresa do BI. Como é que o BI tem ajudado, né, a visualizar ou extrair inteligência de negócio dos dados que você tem e dos processos que você toca aí do Bitrix, né? Se você puder contar um pouquinho de um case prático, de uma área, de um processo, indicadores,
E até vou pedir a gentileza tua, se puder, compartilhar a tela um pouquinho, o pessoal ter esse visual, né? Porque dashboards, enfim, é muito legal quando a gente consegue mostrar algo na prática para o pessoal. Sem dúvida. A gente tem 3 áreas hoje de informação, né, que vem do Bittrex. A gente tem a parte comercial, então todo o CRM, a gente tem lá os funil de lead, deals, negócios ganhos, recuperação, etc., que a gente tem visualização disso. A gente tem a parte de People Analytics, para ver ali como é que está registro de horas, desempenho, entre de testes semelhantes, todo o controle hoje para a gente conseguir estar trabalhando 100% remoto, né, que está a estrutura da empresa hoje. Então, essa parte de People Analytics já era importante antes da pandemia, depois então, né, e durante, nem se fala. E aí tem a parte de controle de projetos, que hoje os clientes beneficiam disso e a gente internamente também para entender quais projetos, aonde que a gente está botando nossa energia, o que estão nos contratando, a gente está executando, para esse nível de transparência que é um dos pilares aí dos nossos diferenciais para o mercado. Então, são essas 3 frentes. Eu vou vou mostrar aqui alguns indicadores de modo geral, só para vocês terem um cheiro. Compartilhar minha tela. Então, espera aí para compartilhando aqui a tela. Um segundo. Então, aqui a visualização que vocês estão vendo agora seria do nosso... A gente utiliza um Metabase. É um BI que concorre com Power BI, com Tableau, entre outros. Certo? Então, atualmente o nosso Metabase está conectado na central de dados. Então, como eu mencionei ali no início, hoje a gente puxa os dados do Bittrex e coloca eles no nossa central de dados, no Data Lake, Data Warehouse, junto com dados de outras fontes. Mas você pode ter essa visualização que eu estou mostrando aqui, por exemplo, com o Power BI conectado diretamente ao Bittrex também, certo? E fazer fazer transformações no Power BI. É uma alternativa também, dependendo da maturidade da empresa, certo? Mas aqui, então, mostrando o nosso, a gente tem aqui algumas áreas, né? Então, a gente tem a parte comercial, tem a parte de marketing, tem parte de pessoas, do sistema de RH que a gente tem aqui na empresa, tem uma parte de gestão de conhecimento, a gente tem ferramentas de treinamento que a gente também monitora, tem uma parte de desafios dos treinamentos que a gente faz, que é o Lighthouse, que é um programa interno, enfim. E aqui tem as fontes de dados, né? Desde marketing, Lighthouse, Analytics e assim por diante. Vou mostrar aqui, seria o comercial, um exemplo. Então, dentro do comercial, a gente tem visão de deals, que para quem é familiarizado com o Bittrex, sabe que tem ali a área de deals e tu consegue ter os funis configurados. Tem a parte de leads, quando o lead, né, vai evoluindo e dá lead ganho, ele cria o card dentro do deals. Tem a parte de funil de recuperação que a gente configurou, o controle do que foi ganho. E a gente aqui também tem uma visão de clientes para clientes, novos clientes para clientes atuais. Então, exemplo aqui, olhando para leads, né? Só para você ter uma ideia. Então, olhando para leads, a gente tem a visão do funil, de como é que está. Aí tem os percentuais de conversão, aqui teria para filtrar, né, por data, tipo lead score, canal de conversão, tamanho da empresa, informação da fonte, que ainda está só filtro de tempo. Aí a gente consegue ver aqui a quantidade de leads por fonte, conseguimos ver aqui os leads que a gente registrou, aonde que estão na etapa, esse aqui é uma fotografia do momento, o perfil das empresas, né, que estão ali sendo convertidas, o tempo de conversão. Aqui a gente consegue ter uma visão de quantidade por canal, por fonte, por dia, o lead score também que a gente atribui por dia. Temos a questão quanto que foi os leads ganhos e da onde que está vindo os leads ganhos, por exemplo, o Google Search, quantos leads ganhos, né, que chegou ali no funil de deals por Que dia. legal. A gente tem aqui por indicação, Google tem parte de tráfego direto, assim por diante. E aqui a gente também tem uma visão por mês, né, para entender como é que estão nosso modelo de atribuição e saber como é que o marketing relaciona com o BI. Então, esse é um dos muitos painéis que a gente tem. Depois aqui o de deals, né, onde a gente consegue também acompanhar o funil a partir do agendamento da reunião, como é que estão as métricas de conversões,
também os leads, os fechamentos. Então, tem bastante coisa aqui, só alguns exemplos, tem bastante coisa que a gente faz. Que legal. Depois, E, Matheus, além do Bittrex, tem algum outro dado de alguma outra fonte que você está usando, principalmente ali para o marketing e tal, para ver essas atribuições, ou é só o Bittrex nesse caso? Nesse caso aqui tem Bittrex e tem marketing também. Então, marketing aqui também tem várias fontes. Esse é um exemplo. Tem Facebook, Google, Instagram, RD Station. Aqui não está, mas a gente está configurando o LinkedIn, entre outras fontes que a gente utiliza. Certo? Tem o GA4, tem bastante fonte. Tem coisas ali que eu mostrei do comercial que só vem do Bittrex e tem coisas que tem a junção dessas fontes. Cruzamento aí. Legal, exatamente. Legal, cara. Muito bacana. Certo? Então, por exemplo, do Google a gente vai ter várias coisas também, né? Toda conversão, campanhas, etc. que a gente está acompanhando tudo que está acontecendo. E a gente tem a parte de gestão, né, que é onde a gente tem, por exemplo, acompanhamento por projetos, onde a gente mostra aqui projetos externos, internos, consumo de horas, a gente consegue ver aqui por semana, percentual, né, tempo discorrido do projeto, meta, contrato, tem bastante coisa aqui que a gente tem. Aqui também o apontamento das pessoas, né, de horas, como é que está executado o relativo entre o que foi contratado e executado. Cara, tem bastante coisa aqui, acompanhamento de play pause. Isso é lá dos projetos do Bittrex, né? Exatamente. Tarefas, apontamento de horas, vocês usam tudo aquilo ali. Projetos também, tá? Porque a gente acompanha os projetos lá por workgroup, tem toda a configuração. Então, todos esses dois painéis aqui que eu mostrei são painéis que vêm do Bittrex exclusivamente. A parte comercial e marketing que tem a variação entre os dois. Cara, você tem esse nível de indicadores, né? Cobertura bem bacana aí de todas as áreas e tal. Cara, mas foi sempre assim? Vocês, por serem a Indicion, né? Uma empresa que trabalha com essa parte de dados, sempre foi assim? Desde quando vocês tinham 4 pessoas? Ou vocês foram evoluindo também nessa maturidade de conectando os dados, fazendo análises? Como é que foi isso, esse paralelo? Fomos evoluindo bastante. É um processo contínuo. A gente, né, continua evoluindo, tem time dedicado para essa criação. Uma coisa que as empresas têm que entender é que imagina o seguinte, toda vez que tu muda um processo dentro da empresa, vamos dizer, agora eu não vou mudar o funil, vou criar outro funil. O fluxo é diferente. Isso tudo impacta na parte dos dados. Agora eu vou conectar lá com o meu início, né? Esse grau de personalização que o Bittrex permite dá uma flexibilidade muito grande para a operação se adequar, né, que o sistema se adequa com a operação, vamos dizer assim. Só que isso, depois, quando você tem uma maturidade que tem essa visualização como a Indicium tem, precisa que tu tenha um time que pense o seguinte, mudei o processo, como é que isso impacta o BI? Como é que isso impacta a regra de negócio? Como é que impacta a minha visualização do indicador? Certo? Então, hoje, por exemplo, numa reunião, a gente tem a weekly do time comercial, tem sempre um analista de dados que é responsável pela área de comercial, de marketing, que participa junto com o intuito de acompanhar, ver se tem alguma mudança, como que isso impacta, trazer também alternativas, entender quando a gente precisa de uma métrica nova que a gente não tem no momento, que ele consiga fazer isso. Então, foi dessa forma que evoluiu. E como tu falou, não foi sempre assim. No início, a gente começou com um painel específico que respondia 2, 3 coisas. Depois, fomos evoluindo. Aí chegamos num ponto que, tudo tem que falar lá com o time de BI. Opa, engargalou. Vamos agora repensar. Vamos colocar nas áreas. Então, a gente foi evoluindo. É a mesma coisa que a gente passa quando a gente implementa projetos como esse dos nossos clientes, tá? É evolução, assim. O projeto começa com uma magnitude, com uma necessidade, vai evoluindo, certo? Então, o maior ensinamento é um projeto de analytics nunca está pronto. Ele sempre vai acompanhar a tua operação. A única forma de ele estar pronto, né, e não mexer mais, é se a tua operação parar também. E eu sei que as empresas não param. Que não existe. Exato. É isso a gente está sempre buscando melhorar, né, Felipe? É isso aí, cara. O negócio é vivo, né? E Matheus, me diz uma coisa, cara. Hoje,
são quantas pessoas dedicadas a esse time de BI e Indício, né? Para o negócio internamente que não atende especificamente os clientes. Certo. Hoje a gente tem, deixa eu ver aqui de cabeça se eu consigo te puxar isso. A gente tem uma pessoa dedicada para a parte marketing e comercial. A gente tem outra Uhum. pessoa iniciando a parte de pessoas lá do RH e da parte financeira, certo? Que hoje a parte financeira ainda não está integrada aqui, a gente está integrando agora. A gente tem, então, tem mais uma pessoa que trabalha na parte de gestão de projetos, na parte ali de projetos que eu mencionei. Então, são 3 pessoas na Sim, transformação e visualização. Tem mais legal. um desenvolvedor que faz as integrações e faz a manutenção da infraestrutura. Então, hoje o time é de 4 pessoas, mais o gestor de projetos. São 5, uma squad de 5 trabalhando Não, no projeto da olha Indício. só, 5% da Indicium está voltado à inteligência de dados da própria Indicium, né? Talvez Exato. isso seja o segredo do sucesso da Indício aí, de ter escalado, né, cara? Cara, assim, não tem como continuar crescendo no ritmo que a gente está sem essas informações. Depois que tu passa a ter, por exemplo, a gente tem cálculo de overhead, eu consigo entender qual que projeto que está acima ou abaixo da expectativa. A gente consegue ver desempenho de pessoa, a gente consegue ver por tipo de task, qual é que está, né, por quartil, qual pessoa, né, quais profissionais estão desempenhando bem e mal, para a gente dimensionar treinamentos. Então, tem muita coisa. Hoje a empresa realmente é data-driven Que e legal. não tem como a gente não investir dessa forma, né? Não daria para a gente estar vendendo isso para os nossos clientes e aqui dentro fazer diferente. Casa de ferreiro, espeta de ferro. É isso aí. Matheus, muito legal, cara. Só um adendo aqui, você falou que gestão financeira vocês estão integrando, você pode abrir nome de produto de RP, de gestão financeira que vocês... Sim, atualmente a gente utiliza o Conta Azul, a gente está em Tá processo de bom? avaliação. Lembra que eu mencionei que a gente revisitou tudo? Então a gente está avaliando Aham, para ver se a gente vai mudar o sistema ali do financeiro. Mas atualmente a gente perfeito. utiliza o Conta Azul e Atualmente é o Conta Azul. isso. Perfeito, cara. Muito bom. E agora sim, a gente já conheceu um pouquinho, né, desse case indício, né, Bitrix 24 e BI, gestão data-driven. E, cara, eu queria que você pudesse, você já deu algumas recomendações, mas eu queria que você fechasse esse vídeo aí, dando dicas e recomendações dessa tua trajetória. Quais foram esses aprendizados que você poderia falar? Tem bastante empreendedor, bastante gestor aqui dessa tua história com o Bitrix e com o BI, né? Sendo o cara que está levantando a Indício aí junto com os seus sócios. Eu acho que eu dei várias dicas, né, ao longo aí da nossa conversa. Eu acho que é recapitular um pouco ali de entender a maturidade da tua empresa e o uso do Bitrix vai evoluir junto, certo? Lembrar de ter vídeos de treinamento específicos para vocês, porque o Bitrix é muito personalizável, consequentemente não vídeos padrões geralmente não acabam não atendendo tudo que vocês precisam. Entender que por causa dessa personalização gera um desafio na parte de dados. Então, quando vocês começarem a querer olhar ali os indicadores, tem um desafio sim para estar conseguindo ver. Muitas vezes o que uma empresa que vocês conhecem que utiliza a Bitrix faz, vocês não vão conseguir replicar igual, vai ter que ter um pensamento específico para a área de vocês. Então, eu diria que esses são os 3 principais pontos. Agora, sim, como eu falei, a experiência foi muito boa, atende muito nesses diferentes níveis de empresa. Acho que é muito do empreendedor, né, das empresas que estão utilizando, entenderem isso e saber utilizar da melhor forma. Acho que saber a forma, né, ideal para cada momento é uma ferramenta que vai trazer benefício. Se não souber usar da forma ideal para o momento, pode jogar contra. Eu acho que esse é um ponto que a gente aprendeu bem e é o maior ensinamento que eu posso passar. Que legal, cara. E como empresa data-driven, né? O quanto isso pode ser um diferencial estratégico do negócio, né? Aí, perfeito. Se assim, cara, não daria para estar crescendo no ritmo que a gente está sem isso, não daria para estar remoto com o nível de transparência que a gente tem para os nossos clientes, não daria para estar fazendo treinamentos que a gente faz, direcionamentos aqui dentro, sem esse tipo de informação, não daria para estar dando o nível de
flexibilidade e autonomia para os colaboradores que a gente dá sem esse tipo de controle, e tanto da parte de visualização de dados quanto do próprio sistema permite de uso. Então, assim, eu não tenho dúvida que as empresas que estão nos ouvindo, se investirem em dados e utilizando essa combinação aí com o Bitrix e com os outros sistemas que vocês utilizam, vai trazer benefícios, vai trazer ganhos financeiros de múltiplas formas. Que maravilha. Matheus, te agradeço demais mais uma vez, cara, por ter topado. Baita material, aprendi bastante contigo. Espero que a nossa audiência também, né, tenha tido essa inspiração de ter uma gestão mais data-driven, saber que é possível fazer, escalar o negócio, né, de 4 pessoas para 98 em quase 5 anos. Parabéns pela história. Quer deixar um abraço final aí para a galera? Eu quero agradecer aí pelo convite, parabenizar também pelo trabalho de vocês, também acompanho o crescimento aí, sei que vocês fazem um excelente trabalho. E para quem está nos assistindo, se ficaram, né, com dúvidas ou curiosos com o que a gente conversou, pode entrar no nosso site, é indicium.tech. Também a gente tem os canais, também as mídias sociais, todas as mídias sociais também conseguem nos achar como Indicium Tech. Eu acho que é isso. O meu contato no LinkedIn, @Mateus Delagnello, consegue me achar também. O Delagnello é mais difícil, mas Dellagnello. Pode me achar lá e né, dar o connect, que a gente troca a informação por lá também. Maravilha. A gente vai deixar os links aqui, cara, do teu perfil, do site, das mídias sociais aí da Indício também, aonde quer que esse vídeo esteja, né? Ele vai estar no YouTube e algumas redes sociais também. A gente vai deixar tudo prontinho aí para a galera conseguir achar vocês. Mais fácil, tá bom? Né? É isso aí. Matheus, obrigado mais uma vez, cara. Um abraço, valeu, galera. Valeu.